Geometria da bike realmente faz a diferença? Como você consegue identificar uma geometria que é mais adequada para o seu uso? Bom, no vídeo de hoje a gente vai abordar um pouco desse assunto, tentando auxiliar vocês na hora de fazer uma escolha. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. A gente fala muito aqui na escola de análise de equipamentos, né? Afinal de contas, a gente está sempre produzindo listas para vocês. E nessas análises a gente sempre cita alguns pontos, como a geometria da bike. Desse assunto, né, dessa questão da geometria, a gente achou por bem produzir um material que vai abordar um pouco mais esse assunto da geometria, das medidas que são importantes e do que funciona para cada tipo de uso. Então, para não ser um material muito massivo, muito pesado, a gente vai separar ele em partes, tá? Esse vai ser a parte 1 do nosso vídeo, onde a gente vai entrar em alguns conceitos que vão funcionar como uma base, né? Então, para a gente poder entender, tá, galera, esse vídeo vai ser um pouquinho mais técnico, alguns termos que são importantes da gente conseguir ter acesso e entender o que a gente está olhando, né? Então, a gente vai, por exemplo, né, vou lá olhar a geometria de uma bike e vou ver uma série de medidas, uma série de ângulos que são muito importantes na hora de a gente fazer a nossa escolha. Por isso, a gente vai analisar ângulo por ângulo e entender o que é cada parte e depois a gente vai pesar bastante na hora de realmente entender o que é esse assunto. Então, bora pro vídeo, né? Eu vou mostrar uma imagem de uma bicicleta para vocês. Aqui a gente está pegando uma geometria genérica de um quadro, né? Para a gente poder olhar não as medidas, mas sim aonde cada uma se encaixa. Então é bem importante que a gente analise esses pontos. Como vocês sabem, né? O mountain bike ele evoluiu muito nos últimos anos, vindo da bicicleta Aro 26 para a bicicleta Aro 29. E aí, a partir disso, a indústria deu um boom, né, onde a gente então começa a ver desenvolvimento de produtos por parte de várias empresas e isso faz com que o mercado caminhe em passos largos. E aí, claro, né, com o tamanho de roda maior, né, de 26 passamos para 27,5 e agora para 29, que se consolidou, né? Então a gente tem alguns ângulos que vão alterar. Primeiro fator que é bem importante é que a gente precisa entender que o tamanho do quadro da bicicleta ele é um tamanho padrão, né? Um tamanho que é 15, 15,5, 17, 19 e 21. Na sua maior parte das vezes. Porém, esse tamanho não significa que ela é específica para alguém. Inclusive, você pode variar muito o tamanho do seu quadro de acordo com a sua altura e, principalmente, de acordo com o seu cavalo. Isso é muito importante que a gente entenda. Então, vamos lá. O que é o 17, o que é o 19, o que é o 21? Num quadro, a gente sempre vai olhar o eixo do movimento central, exatamente. A gente vai ter, então, o meio do movimento central e, a partir dali, a gente vai tomar algumas medidas. Se a gente olhar do meio do movimento central até a altura do topo, tubo do selim, né, ou o top tube, como a gente costuma falar, né, a gente vai ter uma medida que é utilizada em polegadas. No caso da mountain bike, se uma bicicleta tem 17 polegadas, ela é a bicicleta tamanho M. Se ela tem 19 polegadas, normalmente ela vai ser a tamanho G. Existem alguns quadros, algumas marcas que utilizam tamanhos genéricos, né, 17,5, 18,5, então tem umas variações, mas por padrão é 15,5, 17 e 19. Então esse tamanho é medido em polegadas. Esse ponto é o ponto base que a gente vai ter. Se a gente traçar uma linha, tá, imaginária entre o nosso movimento central e o meio do nosso quadro, imagine que essa linha ela vai cruzar do nosso eixo do movimento de direção até exatamente a metade, né, do que seria uma linha imaginária, né, a metade do nosso quadro, a gente vai ter o que a gente chama de stack, que é a altura total aonde estaria, né, a cintura do ciclista, onde estaria então o seu quadril, que vai fazer com que ele fique naquela posição de pilotagem. Então o stack é o quão alto, né, botando dessa forma, vai ficar o ciclista frente ao top tube, que é o nosso tubo superior horizontal, e o nosso movimento de direção. Lembrando que o nosso top tube, tubo superior horizontal, que eu estou falando aqui, é diferente do sit stay, que é onde a gente senta. Então a gente tem uma diferença dos dois ângulos, né, que precisam ser avaliados. Outra coisa que a gente pode entender aqui é que o nosso movimento de direção ele funciona como uma base, né, um eixo. Porém, a gente pode utilizar uma mesa maior ou menor de acordo com a necessidade. Assim também como é a questão do nosso selim, né? O nosso selim ele pode ter o carrinho que faz com que ele vá mais para trás ou mais para frente. Então, necessariamente, é importante que você entenda esse ponto. O tamanho do quadro ele é padrão. Né? O tamanho de um quadro de bicicleta ele vai seguir algumas normas que estão alinhadas ao que é a maioria das pessoas. Porém, o tamanho do corpo humano não é padrão. Né? Isso é uma coisa que muda muito. Né? Às vezes você vai ter um cavalo alto, um cavalo grande, e os seus membros vão ser curtos. Ou você tem aquele cavalo que está na média, não é um cavalo muito grande, porém os seus membros são muito longos. Isso pode acontecer muito também, né? Afinal de contas, é muito individual e a gente nunca vai ser igual um ao outro. Por isso,
esses ajustes são importantes de serem feitos. Então a gente pode trocar tamanho de mesa, a gente pode jogar o nosso banco, o nosso selim mais para frente ou mais para trás. Para alguns casos, existe a questão da utilização de offset para jogar o banco ainda mais para trás do que o que vem na fábrica, né? Então, o canote pode ser substituído para fazer com que ele venha um pouquinho mais para trás, esse é o tal do offset, que pode ser 0 grau ou menos, né? De acordo com a sua necessidade. Então tudo isso se dá de acordo com o tamanho do ciclista. Outro ponto muito importante é o meio do pé de vela e o meio do quadro da bicicleta, né? Ou chamado de reach. E aí aqui a gente vai estar olhando para duas medidas que também são linhas imaginárias, né? Que a gente vai traçar e aí a gente vai ter esse alcance, tradução literal, né? Que é aonde o ciclista realmente vai estar posicionado. Temos que lembrar, né, que quanto mais em cima do pé de vela, mais força o ciclista consegue fazer. Porém, né, quando a gente está escalando, essa força ela fica num sentido um pouco mais difícil de ser realizada, né? E também quando a gente está descendo, afinal de contas você está mais em cima do pé de vela, a sensação é de que você vai voar por cima do quadro. Por isso, né, algumas bicicletas de triatlon, por exemplo, tem o eixo da roda tão para dentro do quadro, né? Você vai olhar aí e o quadro, o tubo do selim faz uma curva, né? Uma curva que faz com que você fique quase que em cima do pé de vela com a roda traseira muito próxima de você. Bicicletas de triatlon normalmente são feitas para usar em terrenos planos, né? Então elas não escalam e elas não transpõem obstáculos como são bicicletas, por exemplo, do mountain bike XC, que é o mais convencional que a gente tem hoje. Quanto menor for a traseira, menor for a rabeira ou essa triângulo traseiro que a gente tem, mais rígida a bicicleta vai ser. Isso vai fazer com que tenha mais distribuição de energia também. Porém, mais uma vez, a bike começa a ficar instável, porque afinal de contas, o seu entre-eixos, que é a medida do ponto A ao ponto B, como vocês podem ver aqui, quanto mais curto, mais arisca ela é. Inclusive, né, não sei se vocês sabem, mas a própria UCI, que é a chancela internacional dos ciclistas, né, a União de Ciclistas Internacional, faz com que algumas bicicletas não corram provas devido à sua geometria, exatamente. Alguns modelos, elas não são permitidas de correr provas, pois afinal de contas a distância entre o selim e o guidão é muito curta, a altura do guidão e do selim não bate, então algumas informações assim são medidas e essas bicicletas têm que ter esse quadrinhamento, né? Afinal de contas, elas têm que estar num padrão que é o CIPAD. Inclusive, eu vou mostrar para vocês aqui um modelinho de bike, né? A Cervelo P5X, que ela não é permitida de correr provas pela chancela da UCI, pois afinal de contas ela não tem o tubo do selim, né? O nosso seat stay. Então, entendam, né? Que o mercado ele caminha com algumas mudanças e alguns protótipos às vezes nem são aceitos em provas. Afinal de contas, elas fogem do que é o padrão, segundo o que é o CIPAD. E claro, né? Aí a gente entra num ponto muito importante que muita gente olha, que é o ângulo da caixa de direção. Normalmente essa é a informação mais olhada por todos os ciclistas, né? Qual que é o ângulo da caixa de direção? Sim, ele é muito importante, sim, ele faz diferença. Quanto mais aberto, quanto menor for o ângulo, né? Vamos lembrar das nossas aulas de física lá no colégio. Quanto menor for o ângulo, mais aberto ele tende a ser. Quanto mais aberto, mais fácil é de transpor obstáculos, mais energia você consegue colocar mesmo em baixas rotações. Então, no momento que você está subindo, né, uma subida, imagine que você está lá numa parte mais difícil do seu pedal, e o seu ângulo é um pouco mais aberto, isso faz com que você transponha obstáculos com mais facilidade e consiga fazer força em direção ao nosso pé de vela, que vai jogar essa força para a roda traseira e vai levar a bicicleta à frente. Esse é um ponto bem importante. Quando a gente está descendo, né, no momento que a gente vai fazer a descida, a gente consegue então se colocar mais atrás do centro de gravidade da bicicleta. Então isso faz com que a gente tenha aquela posição de pilotagem mais confortável na descida, porque daí você não tem a sensação de que vai estar voando por cima do quadro. Então aqui é importante que sim, a gente olhe para o movimento de direção, né, olhe para o nosso ângulo da caixa de direção, mas que ele não domine a nossa mente. Afinal de contas, outras medidas também são importantes, como eu falei, né? O tamanho do top tube, isso pode variar, então tem bicicletas aí que um top tube padrão vai ser 430 milímetros, tem bicicletas que uma bicicleta M vai ser 450 ou uma M vai ser 420, então pode variar bastante. O tamanho da rabeira, que é essa parte traseira do quadro, né? O chainstay ali, que é a parte do triângulo inferior, que é onde a gente vai ter a nossa relação distribuindo energia para o tamanho toda a bike, né? Além, claro, do ângulo do movimento de direção e do entre-eixos.
Então deu para a gente entender que são várias medidas que a gente precisa olhar, e todas essas medidas a gente precisa entender aonde elas estão, para daí sim a gente conseguir fazer uma leitura do projeto. A partir desse ponto, a gente daí começa a entrar na segunda parte que vai ser desse vídeo, né, galera? Onde a gente vai entender o que é geometria para cada tipo de uso, né? O que é mais indicado para o estradão e o que é mais indicado para trilhas. E claro, eu também vou abordar um pouquinho as bikes de estrada, né? Que são as bikes de racing, né? As bikes mais agressivas. E as bikes endurance, que são as bikes mais confortáveis, e o que muda de uma para outra também. Esse assunto é um assunto um pouquinho mais complexo, ele é um assunto que foge um pouquinho do nosso normal da escola, mas eu achei por bem produzir esse material, pois afinal de contas faz diferença sim você saber, e é do nosso interesse que vocês tenham cada vez mais conhecimento sobre diversos assuntos. Eu sei que esse vídeo não vai ter aquele alcance todo, mas era muito importante que a gente produzisse. E se você chegou até aqui, eu vou te dar um parabéns, vou te agradecer por ter chegado até aqui, né? Afinal de contas ele é um assunto complexo. E claro, né, já deixa o like para poder compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para ele poder ser mostrado para mais gente aqui no YouTube também. Também já se inscreve aqui no nosso canal, ativa as notificações, para tu não perder a parte 2 desse vídeo, que vai tratar um pouquinho mais sobre geometria. Fechou, galera? Bom, o vídeo de hoje era isso. A gente agradece a todos vocês, valeu e até uma próxima.